Olá, eu sou aluna de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins e entrevistei Jorge Cristella, CEO e fundador da Web Startup, uma agência digital que desenvolve projetos autossustentáveis para seus clientes. Então, a Web Startup ela surgiu em 2012 com o propósito de oferecer estratégias de marketing e negócios para o mercado de comunicação e tecnologia da informação, sendo que o nosso diferencial é não ficar apenas no mundo das ideias, mas sim cultivar a semente do cliente num terreno fértil, com vários colaboradores especialistas que têm noção das ferramentas necessárias que precisa para cultivar um projeto de startup. Esse projeto ele pode ser tanto desenvolvido como um produto, como também para turbinar o marketing do negócio, publicar um livro, ou mesmo promover uma ação sustentável, né? A Web Startup ela oferece serviços desde consultoria e assessoria de comunicação até soluções mais completas, como serviços de ghostwriter, que é a publicação de biografias empresariais, livros comemorativos, né? E Inbound Market Service, que é aqueles que englobam todos aqueles serviços de otimização de conteúdo, marketing de conteúdo, estratégia de mídias sociais, SEO, tudo ligado às mídias digitais, né? As startups elas refletem a capacidade criativa de inovação e superação das adversidades econômicas de uma sociedade. Para você sobreviver em um sistema global e capitalista como nós vivemos, o indivíduo ele precisa saber se adaptar com liderança para talvez assim tentar quebrar paradigmas, desenvolvendo então novas soluções que possam ser voltadas ou para a obtenção de lucro ou pura e simplesmente para o âmbito social, que é justamente o que eu venho buscando desde então. Por isso, o empreendedor que pretende, né, criar uma startup, ele deve primeiro entender qual que é o seu perfil de negócio. No meu caso, eu sempre tive a vontade de ajudar as pessoas, com aquela ideia de poder mudar o mundo com pequenas atitudes que pudesse então fazer toda a diferença, mas que para ter efeito real eu precisava mesmo saber como buscar esses recursos. Afinal de contas, o homem precisa trabalhar, eu preciso comer e a minha família também. Foi aí então que eu percebi que antes de eu me tornar um empreendedor social eu precisava vencer primeiro as barreiras do empreendedorismo por necessidade, que é justamente aquele sujeito que cria o próprio negócio, porque não tem outra alternativa a não ser conseguir renda prestando serviços com pouco retorno financeiro, que é o que acontece, principalmente no mercado informal. Aqui no Brasil, por exemplo, isso revela que é um grande problema social. Afinal de contas, mesmo o brasileiro tendo aquela gana de trabalhar muitas vezes duramente para obter a sua própria subsistência, isso nada contribui para o desenvolvimento do país. Trazendo um pouco para a minha vida, antes da Web Startup, eu tinha uma editora. Porque o meu pai, ele foi um escritor que publicou tantos livros que entrou até no Guinness por isso. O cara que mais escreveu livros no mundo, né? Então, considerado um fenômeno da literatura, eu fui criar um selo editorial para ele e ajudar com agenciamento literário, a novas publicações e também novos talentos dentro da literatura nacional. Tanto que chegamos a publicar cerca de 500 livros em 2, 3 anos. Só que aí meu pai adoeceu, então eu tive que mudar os planos e busquei outras alternativas para poder tentar sobreviver, porque a situação já estava economicamente muito complicada, até mesmo o país também não estava avançando, pelo contrário, estava regredindo no modelo econômico anterior. Só que então passou essa tempestade, eu mais resiliente, né, juntei todas as forças que eu tinha e iniciei então uma produção em série de sites com diferentes temas, inicialmente com conteúdo regionais. Foi então que depois de um certo tempo eu passei a vender publicidade, serviços de assessoria de imprensa,
e isso impactou na fidelização dos meus clientes. Então comecei a juntar todos eles, mesclei em um portfólio editorial, foi aí que eu dei início à Web Startup, que hoje então é uma agência digital. A diferença então entre uma empresa comum e uma startup, ela está conforme a maneira e os propósitos de crescimento que você tem para ela. Se a primeira ela concentra energias para sobreviver no mercado, a outra ela ainda tem que buscar criar modelos de negócios escaláveis, né, com novas soluções que podem então assim impactar várias atividades, serviços ou mesmo produtos. Bom, assim como a indústria da mídia tem evoluído para enfrentar esses desafios da era digital, o intercâmbio entre os estudantes de jornalismo e o cidadão conectado com esses novos recursos digitais podem fortalecer a democracia, principalmente quando o cenário são as comunidades locais mais carentes. O que não significa necessariamente que as grandes empresas de notícia ou mesmo os cursos de jornalismo vão desaparecer, pelo contrário. Eu penso que a missão do jornalismo é ainda mais crucial em uma sociedade em que há mais pessoas produzindo informação midiática, inclusive de maneira ocasional, atuando então como repórteres cidadãos. Penso que então em um mundo de proliferação de novas tecnologias e meios de comunicação, as faculdades que oferecerem curso na área, elas precisam se aproximar mais dos cidadãos como âncora do jornalismo comunitário e participativo. E foi exatamente com base nesse pensamento que eu desenvolvi um projeto sobre jornalismo colaborativo, com o título Jornalismo Colaborativo como Agente de Transformação Social, e que eu apresentei no Congresso Regional de Comunicação Intercom esse ano. E que naturalmente ele acabou se materializando na startup jornalismocolaborativo.com. Esse site ele já conta com mais de 1000 publicações e uma rede de estudantes, pesquisadores, especialistas profissionais de comunicação de diferentes nichos de mercado e segmentos, principalmente nas áreas editoriais. Essas pessoas que são os colaboradores, eles são os responsáveis pela apuração, pela edição, pelo engajamento, inclusive nas redes sociais, com publicações que possam ter informação e serviço de interesse público, né? Ou ainda aqueles que contribuem com notícias relevantes à sustentabilidade e à divulgação científica, que também faz parte do foco do nosso jornalismo colaborativo, que abre um leque tanto para o jornalismo científico, como o jornalismo cultural, o jornalismo ambiental, enfim, com essa variedade de possibilidades, tanto um profissional da área quanto um estudante de jornalismo, ele pode se beneficiar com isso. Que mais? Eu posso falar que a qualidade da informação, quando existem esses gatekeepers, né, que são os editores, na verdade, escolhidos entre os muitos colaboradores que a gente tem, eles dão mais credibilidade para a informação. E isso fortalece o mercado editorial, né? Principalmente criando até oportunidades que surgem, e essas oportunidades que surgem a gente distribui entre os nossos colaboradores, dando até início a uma espécie de um ecossistema de negócios a partir dessa cooperação e troca de saberes. Para mim, no caso do jornalismo colaborativo, há muito ainda o que se trabalhar. Mas eu acredito que o sucesso ele virá com muito trabalho em conjunto e, claro, com novas parcerias, principalmente de quem estiver começando agora no jornalismo, assim como outros malucos como eu que querem transformar o mundo em um lugar melhor a partir da informação. Bom, a palavra de ordem sempre vai ser persista. Às vezes a gente tem uma ideia que pra gente que a gente acredita piamente que ela é muito boa, mas na realidade ela é boa só na nossa cabeça, porque nem todos pensam exatamente ou são obrigados a pensar como a gente. Mas se você desistir e aprender com os fracassos, com certeza você vai ter chance e conhecimento suficiente para poder mudar e melhorar esse seu empreendimento. A segunda é planeje tudo. Você tem que estudar os modelos de negócios,
analisar sempre os pontos negativos do seu negócio e não apenas os positivos, buscar mais referências de empreendedores de sucesso. Você tem que ler mais sobre movimentos inovadores e, se possível, conversar com essas pessoas, né? Agora, se você não tem recursos ou mesmo estrutura para poder tentar participar desses eventos, congressos ou programas como Fintech, aceleradores de startups, então o ideal é você promover campanhas utilizando sites de crowdfunding, né? Esses sites de crowdfunding, eles ajudam bastante, porque muitos projetos só conseguiam sair do papel com esses sites. Obviamente, depois de alcançarem algum sucesso nas doações de terceiros a partir dessas ferramentas, que nada mais são do que plataformas de captação, né? E por último, colabore com a sua palavra. Se você participar de sites de publicação de conteúdo, você automaticamente, durante um certo tempo, você vai adquirindo posicionamento nas redes sociais e, portanto, vai se indexando nos mecanismos de pesquisa. Você tem que criar um conceito, elaborar uma marca, e assim as pessoas elas vão poder lembrar de você. Aí, depois que você traçar esses objetivos com planejamento, basta dar o start no seu negócio. Só que é preciso saber dividir para poder somar. Por isso que, para atuar no competitivo mercado de trabalho, criar relações, fortalecendo o network, é fundamental para estabelecer importantes parcerias e alcançar o sucesso.